Artigo 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta emenda constitucional, pelo menos 50% dos recursos que, nos termos do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. Parágrafo 1º. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Numerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Parágrafo 2º. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, admitido fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Artigo 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento, incluídos os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social. Artigo 104. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte. Inciso 1º. O presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente. Inciso 2º. O chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 3º. A União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, para utilização como nele previsto. Inciso 4º. Os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, para utilização como nele previsto. Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, e ficará impedido de receber transferências voluntárias. Artigo 105.
enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. Parágrafo 1º. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. Numerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até 120 dias a partir de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo. Artigo 106. Fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos dos artigos 107 a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias. Inciso 1º. Do Poder Executivo. Inciso 2º. Do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3º. Do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no âmbito do Poder Legislativo. Inciso 4º. Do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, Inciso 5º. Da Defensoria Pública da União. Parágrafo 1º. Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá. Inciso 1º. Para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2%, Inciso 2º. Para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Parágrafo 2º. Os limites estabelecidos na forma do inciso 4º do caput do artigo 51, do inciso 13, do caput do artigo 52, do parágrafo 1º do artigo 99, do parágrafo 3º do artigo 127 e do parágrafo 3º do artigo 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do parágrafo 1º deste artigo, observados os parágrafos 7º a 9º deste artigo. Parágrafo 4º. As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo.
Parágrafo 6º. Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo. Inciso 2º. Créditos extraordinários a que se refere o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 3º. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições, Inciso 4º. Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Parágrafo 7º. Nos 3 primeiros exercícios financeiros da vigência do novo regime fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os incisos 2º a 5º do caput deste artigo. Parágrafo 8º. A compensação de que trata o parágrafo 7º deste artigo não excederá a 0,25% do limite do Poder Executivo. Parágrafo 9º. Respeitado o somatório em cada um dos incisos de 2º a 4º do caput deste artigo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados em cada inciso. Parágrafo 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício. Parágrafo 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias.